Reparem a pergunta: como posso me livrar do medo? Como lidar com o medo? A resposta aqui é bem direta. A presença do medo é a presença daquele que está no medo. O fim desse que está no medo é o fim do medo. Repare, nós queremos nos livrar do medo, mas nunca cogitamos ou temos qualquer curiosidade de investigar a natureza desse que está com medo. Você não pode ter uma aproximação real de algo sem se aproximar e olhar para isso. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão estudar. Não se trata de estudar algo ou alguma coisa, sendo você um elemento separado daquilo, também como nós deduzimos. Se eu quero estudar ciência, tem eu e o estudo. Se quero estudar medicina, tem eu e o estudo da medicina ou da ciência. Se quero aprender tecnologia, tenho que estudar. Então tem eu, a tecnologia, naturalmente, o estudo da tecnologia. Então há uma separação. Sou eu estudando. Então há esse mim e essa outra coisa. Aqui, quando queremos ou precisamos de verdade estudar esta psicológica condição em que nós nos encontramos, porque repare, o medo é uma interna condição, é uma psicológica condição de susto, desconforto, de sofrimento, algo presente emocionalmente nesse contato, que é desconfortável. Isso está presente e é algo interno. Se há medo aqui de alguma coisa, essa relação entre eu e essa coisa está presente. Mas notem, é um desconforto, é uma dor, é um sofrimento, é uma emoção conflituosa que está presente porque existe esse elemento que internaliza isso, que está experimentando isso. Aqui nós temos um princípio presente, que é o princípio da separação. Diferente de estudar matemática, ou química, ou física, ou medicina, aqui estamos estudando aquilo que se processa dentro de cada um de nós. Se é algo que está dentro de cada um de nós, se esse medo é algo interno, é um desconforto interno, embora exista essa relação com a outra coisa, mas é interno a sensação, é interno o medo, é interno a dor, é interno o desconforto. Se vamos estudar isso, temos que estudar a nós mesmos. Você tem medo do patrão, você tem medo do empregado, você tem medo da esposa, você tem medo do passado voltar a acontecer, algo que você viveu ontem, vai que isso volta a acontecer novamente. É o medo do passado. Você tem medo do futuro, que na verdade é esse passado
que pode vir a acontecer amanhã. Estamos lidando sempre com algo dentro de você, porque não existe nenhum futuro separado daquilo que está aí dentro. Não existe nenhum passado separado disso que está aí dentro. Não existe nenhum chefe, nenhuma esposa, nenhuma situação separado disso que está aí dentro. Esse é o medo. Portanto, aqui se trata de estudar a nós mesmos, porque eu sou isso. Reparem como é importante nós termos essa compreensão. A pessoa quer lidar com o medo, mas ela quer lidar com o medo fora de si mesma? Fora dela própria? Se tudo ocorre dentro, se está dentro de você, se você é isso, porque se está dentro, isso não se separa do que você é. Notem como é importante isso. Você não pode estudar o medo como estuda química, ou biologia, ou botânica, ou matemática, ou medicina. Você estuda o medo dentro de você. Não existe você com medo. Existe você no medo. Portanto, você é o medo. Veja qual é a nossa aproximação aqui dessas questões internas que trazemos. Isso diz respeito à compreensão da natureza do eu, da natureza desse mim, da natureza desse ego. Estamos juntos? Os problemas que nós temos são problemas que esse eu carrega. Assim sendo, não é algo separado daquilo que ele é. É a presença dele, a presença do problema. Então, aqui o convite é para esse estudar a nós mesmos. Veja, não se trata de analisar. Não se trata de fazer uma introspecção para avaliarmos aquilo que se passa conosco. Fazermos uma autoanálise de nós mesmos. Aqui se trata de uma constatação daquilo que está aqui, sendo isso que sou. Veja, é aqui que nos deparamos com o maior de todos os desafios. Ter a clareza de que aquilo que estou vendo, esse que vê, e aquilo que é visto é uma única coisa. Então, aquilo que estou sentindo, esse que sente, e aquilo que é sentido é uma única coisa. Aqui é a compreensão clara de que aquele que observa é a própria coisa observada. Aquele que estuda é a própria coisa estudada. O observador não está separado daquilo que ele está observando. Aquele que está experimentando o medo, não existe tal coisa como ele e o medo. Porque aqui ele é o medo. O observador é a coisa observada. Então, essa é uma forma diferente de termos uma aproximação desse estudar a nós mesmos. É uma forma diferente de nos depararmos com o problema. A resposta do problema está dentro do problema.
Não podemos ter a ciência do fim do problema, estudando outra coisa, senão o próprio problema. Aqui o ponto é que o problema, ele é estudado, mas o problema é o problemático. O medo é o medroso. Reparem como é importante nós termos uma aproximação diferente dessa investigação da natureza desse eu, porque estamos diante do experimentador, que é a própria experiência. Estamos diante de pensamentos que nos afligem, que nos preocupam, mas esses pensamentos, ele é o próprio pensador. Veja, passamos uma vida inteira sem uma clara noção disso, porque a ideia presente, aquilo que é senso comum para a maioria das pessoas, é que você está pensando, é que você está com medo, é que você está triste, é que você está feliz, é que você está preocupado, é que você está deprimido, é que você está angustiado, é que você anda muito ansioso. Veja, há sempre a ilusão, uma questão de cultura, uma questão de tradição, por uma questão de condicionamento de história humana. Nós carregamos essa ilusão, a ilusão da separação. Agora fica claro aqui como se aproximar do medo. Quando há tristeza, só há tristeza, não tem alguém triste. Quando há medo, só há medo, não tem alguém com medo. Quando há ansiedade, só há ansiedade, não tem alguém ansioso. Quando há preocupação, só tem a preocupação, não tem alguém preocupado. Reparem que temos aqui, estamos colocando para você uma abordagem totalmente diferente da que já ouvimos aí fora. As pessoas tentam nos ajudar sem compreender o que de fato nós precisamos quando pedimos ajuda. Elas querem que aprendamos a lidar com a experiência, mas não nos mostram que não existe nenhuma experiência sem o experimentador. Não nos mostram que esse observador é a coisa observada. Esse que sente é aquilo no sentir. Não nos mostram isso. Então não conseguimos nos aproximar de verdade daquilo que aqui está. Porque estamos sempre querendo nos livrar, criar estratégias, usar de ferramentas para afastar aquilo de nós mesmos. Mas notem, estamos dentro de uma pegadinha desta consciência do eu, que é a consciência do ego. Se aproximar daquilo que aqui está significa que não existe nenhuma separação entre isso e essa aproximação. Não existe esse alguém se aproximando. É só a aproximação. Então, como lidar com o medo? Tomando ciência da presença do medo, sem o observador, sem o experimentador, sem o medroso. Então, se aproximar do medo é tomar ciência de que só há medo. Experimente isso. Diante de uma tristeza,
Se aproxime da tristeza sem alguém triste. E me conte o que ocorre, o que acontece. Diante de pensamentos surgindo, tome ciência da presença do pensamento. Ao invés de tentar fugir dele, que é o que nós temos feito, temos diversos expedientes de fuga para escapar de estados como o medo, a ansiedade, a depressão, a preocupação, a angústia. São diversos os mecanismos que já temos em toda essa habilidade de fugir, porque estamos fazendo isso há 30, 40, 50 anos. Mas a humanidade já vem fazendo isso há milênios. Aqui estamos lhe dizendo outra coisa: se aproxime sem esse centro que é o eu, o ego. Se aproxime sem esse experimentador, sem esse observador. Se aproxime do medo sem o medroso. Se aproxime da preocupação sem o preocupado. Preocupação é um conjunto de pensamentos com alguns sentimentos que são alimentados quando esse preocupado aparece, quando esse elemento que é o eu quer fazer algo com esses pensamentos, ou com esses sentimentos, ou com ambos. Se aproximar da experiência do instante, seja medo, preocupação, ansiedade, depressão, sem o elemento que se vê como o observador, o experimentador, aquele que quer se livrar, que quer fazer algo, que quer se defender, que quer se proteger. Apenas tome ciência. Coloque nesse momento atenção. É isso que estamos propondo aqui para você. O sentido do eu, o sentido do ego, ele está presente nessa dor, nesse desconforto, nesse sofrimento, nessa condição. Mas você não toma ciência porque você se separa para fazer algo com esse estado que é desagradável. Quando fazemos isso, nós estamos dando continuidade a essa psicológica condição de identidade egóica e, consequentemente, de sofrimento, de medo, de preocupação, de angústia, de dor, de ansiedade. E é assim que funciona. Estamos juntos. É assim que temos levado nossas vidas. É assim que temos funcionado. É assim que estamos funcionando. Se aproximar da ciência de ser significa se aproximar daquilo que aqui está. Não importa o que esteja surgindo. Ter uma aproximação sem o observador. Vou repetir isso de novo. Sem o elemento que quer fazer algo com isso que observa. Porque se quiser fazer algo, o sentido do eu, do ego, vai de novo, e de novo, se separar. É se aproximar para olhar. Olhar não requer a presença do observador. Essa aproximação é a aproximação da não dualidade, da Advaita, da não separação. Assim, a chave para romper com a ilusão deste centro, deste eu, deste ego, a chave da liberação desse sentido egóico
pessoal, desta consciência que é a consciência do eu. Veja, isso é o resultado de toda a história humana. Isso é a herança da cultura, da raça humana. O ser humano está há milênios vivendo nesta condição desta consciência do eu, desta consciência egóica. E aqui estamos lhe mostrando como ter uma aproximação real para o fim do ego, para o fim do eu. Portanto, isso não é só o fim do medo, é o fim de tudo que o sentido do eu, do ego, representa. Isso é ter uma aproximação da Advaita, da não dualidade. A vida, ela é o que acontece. O sentido de alguém procurando se proteger, se defender daquilo que surge. Isso faz com que o sentido de separação se sustente. E, portanto, a ilusão permanece. A ilusão de alguém presente em sofrimento. A verdade da não dualidade é a Advaita, a não separação. A verdade deste ser, que é felicidade, que é real consciência, não mais esta velha e antiga consciência do eu, que é a consciência egóica. Estamos juntos? Assim, a nossa abordagem aqui sobre o despertar espiritual ou despertar da consciência ou iluminação espiritual é nesse sentido. A tomada da ciência do fim do eu, do fim do ego, da realidade deste ser, que é a sua natureza divina. Assim fica anulado o sentido de alguém no experimentar do instante. Esse momento, ele é um momento único. Aquilo que está agora aqui é único. Nós não temos o elemento passado, presente e futuro agora aqui. O passado não tem qualquer realidade nesse instante. O futuro não tem qualquer realidade nesse instante. A realidade desse instante é a realidade dele. E nele não existe o tempo. Mas o que temos feito é colocar o elemento tempo quando o pensamento surge. Veja, o pensamento trata de recordações, de lembranças, de memórias. Ele aparece nesse momento para interpretar a experiência, para traduzir a experiência. E quando ele faz isso, ele olha para aquilo que aqui está, com as representações que ele tem. E isso não casa. Reparem como é interessante isso. O seu modo de aproximação da experiência, a partir do pensamento, é a partir do passado. Quando isso está presente, você está sempre dentro desta ilusória situação de ser alguém nesse instante. E alguém nesse instante é alguém que sempre traz do passado alguma coisa para tentar ajustar aquilo que está trazendo a isso que está aqui acontecendo. Então nós temos o conflito, nós temos o problema, nós temos a confusão, a presença do sofrimento. Reparem que o medo é parte disso.
Agora aqui, nesse instante, não há medo. Mas se um pensamento surge a respeito de algo que pode vir a acontecer a você, que você não quer que aconteça, mas quem é esse você? É o conjunto de memórias e lembranças a respeito daquilo que você acredita ser. Então você é um conjunto de memórias, lembranças. Você é uma imagem que faz de si mesmo. Passou por experiências que registrou. Essas experiências estão nesse eu, que é o ego, esse experimentador. Nesse instante, aqui e agora, não há medo, mas um pensamento surge. O pensamento diz que você pode adoecer, ou que você vai envelhecer, ou que você pode morrer. Você viveu uma experiência desagradável ontem, ou há 2 anos atrás. O pensamento aparece aqui nesse instante e diz que isso pode voltar a acontecer. E há 2 anos atrás havia dor. Então, o pensamento traz a memória disso. Então, nesse instante, o medo surge. Então, repare, o medo é algo que vem do passado. Nesse formato de memória, de lembrança, e surge nesse instante. Não há qualquer realidade aqui nesse instante, chamada medo, a não ser que o pensamento faça uma leitura nesse projeto de tempo que ele idealiza de futuro. A não ser que isso aconteça, não há medo. O que estamos dizendo para você é que o pensamento sustenta o medo. Toda forma de medo presente está dentro de uma relação com algo ou alguma coisa. Com algo, com alguma coisa, dentro de uma imagem que o pensamento está construindo. Aquilo que causa medo tem por base esse algo ou alguma coisa que é só o que o pensamento está construindo, como parte de sua história, que é memória, que vem do passado. Tudo bem? A realização da verdade de ser é o fim do tempo, desse passado. Portanto, isso é o fim do pensamento, dessa qualidade de pensamento que sustenta o eu, que sustenta o ego. É nesse pensamento que você tem a ideia de ser alguém aqui, para lidar com o estresse, com a ansiedade, com a depressão, com a dor da solidão, com a angústia, com o medo. Notem, tudo isso se assenta no modelo do pensamento. A estrutura é a estrutura do pensador, que é o pensamento, que está sempre se movendo entre o passado, o presente e o futuro. Aqui o despertar da consciência, o despertar espiritual, a realidade do seu ser. Aqui observe isso. A ciência de ser é o fim do tempo. É o fim da ilusão. Eu fui, passei por isso, vivi isso ontem, estou vivendo isso agora. Eu fui, mas agora eu sou. Vivi isso ontem, mas estou vivendo isso agora. E viverei isso amanhã. Veja, esse é o modelo psicológico de ser alguém.
nessa identidade do eu, se isso está presente, o sentido de separação da vida do que acontece aqui nesse instante está presente. E isso está sustentando esse padrão de sofrimento. Então, é isso que estamos trabalhando aqui com você, dentro desse canal. Estamos tratando com você do real despertar da consciência. E também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Então, através de perguntas e respostas, através de um contato com o silêncio, podemos trabalhar isso juntos, aprofundar isso. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para conhecer o nosso outro canal e o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu lhe convido a soltar essa ilusão, a ilusão de ser aquele que experimenta. Se essa ilusão cai, a ilusão de ser o autor na experiência desaparece. A ilusão de ser o fazedor desaparece.